96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Sexta-feira, 13 de abril, em Teresina tem Raimundos. Isso mesmo, Raimundos em Teresina. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II, a partir das 22 horas. Raimundos, em um show imperdível. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II. Participação Retro Rock. Ingressos antecipados mais baratos nas bancas O Joel. Informações 9400-4310. Apoio FM Universitária. Em Teresina, 11 horas e 31 minutos. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No Boletim Esportivo você confere os resultados da Interligas, do Novo Basquete Brasil e novidades no UFC. No Bola na Rede você confere todos os resultados dos jogos que aconteceram ontem. Continue sintonizados que o Universitário Esportivo está no ar. Atenção galera, se liga eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar, ensinando a comer bem. Obesidade não tem, dúvida não fica pra ninguém. Esse é o programa, é o que rola. É o Saúde, Saúde na Escola. Com o programa Saúde na Escola, o governo federal leva a saúde para as escolas públicas, com avaliações de saúde periódicas, prevenção da obesidade e promovendo uma vida mais saudável. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E para os amantes do MMA, Dana White anunciou em entrevista coletiva ontem à noite o local da luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen. E o UFC 149 vai ser no Rio de Janeiro, provavelmente no Engenhão, mas o local ainda não foi oficialmente confirmado. Tudo indica que o card aconteça no dia 16 de julho, card que também terá a final do The Ultimate Fighter Brasil, com a luta entre Vanderlei Silva e Vitor Belfort. E Dana também não fugiu à discussão quanto a um possível confronto entre Saint-Pierre e Anderson Silva, mas precisa ver as próximas lutas dos dois. Não tão rápido, foi a resposta de Chael Sonnen em seu Twitter ao anúncio feito pelo chefão do UFC. O norte-americano disse que não confirma nada antes que algumas exigências sejam atendidas. E o TUF divulgou as 16 lutas que vão definir os participantes do reality show que começa domingo. 16 lutadores entram na casa e serão divididos em 2 times de 8 lutadores entre os times de Vanderlei Silva e de Vitor Belfort. Os pesos em disputa serão os pesos pena, de 62 quilos a 66, e os pesos médios, de 78 a 84 quilos. O vencedor do TUF assina um contrato com o UFC. Dentre os pesos médios, é bom ficarmos de olhos no piauiense Francisco Drinaldo, mais conhecido como Francisco Massaranduba, que enfrenta Charles Michael. O Francisco Drinaldo está representando, na verdade, Brasília e não o Piauí. E Neném, um dos grandes nomes do Brasil na NBA, Liga Norte-Americana de Basquete, estreou nessa quarta pelo Washington Wizards. O pivô brasileiro conseguiu um duplo-duplo com 22 pontos e 10 rebotes na vitória por 108-89 sobre o New Jersey Nets. O duplo-duplo é uma expressão do basquete quando um jogador consegue 10 ou mais pontos em 2 quesitos. No caso de Neném, mais de 10 pontos marcados e 10 rebotes. Neném ficou atrás apenas do armador Jordan Crawford, que marcou 23 pontos na partida. Com a segunda pior campanha da Conferência Leste, o Washington venceu apenas sua 11ª partida na temporada e já perdeu 34 vezes. O Uberlândia recebeu o Libertad na segunda rodada do torneio Interligas de basquete e proporcionou um verdadeiro show para a torcida no Sabiazinho. Com muitas enterradas e contra-ataques, os mineiros alcançaram o placar centenário, 100-75, e agora decidem a vaga na decisão contra o Pinheiros Sky.
A dupla de norte-americanos Robert Day e Robbie Colon foi o destaque da partida, com 20 e 15 pontos respectivamente para o time da casa. Do lado argentino, também norte-americano Joshua Pittman foi o cestinha com 15 pontos. No outro jogo da noite, o Pinheiros derrotou o Lanús por 87-69. Olivinha marcou 12 pontos no primeiro quarto, no total ele fez 35 pontos e 9 rebotes. Chamel também se destacou ao marcar 20 pontos para o Pinheiros, além de 4 assistências e 3 bolas roubadas. Do lado argentino, Brandon Brough fez 21 pontos e pegou 9 rebotes. Lorenzo Wade anotou 13 pontos e Mariano Birol marcou 12. Hoje acontece a última rodada de jogos da primeira fase. O Uberlândia joga com o Pinheiro às 22 horas e o Lanús joga com o Libertad às 20h15. O Joinville fez prevalecer o fator casa e, com o apoio da torcida, conseguiu vencer o Franca por 92-89 na prorrogação do jogo válido pelo Novo Basquete Brasil. Melhor no primeiro tempo e no último quarto, os jogadores do Franca lamentaram os erros na prorrogação. O próximo jogo do Joinville do Novo Basquete Brasil será no dia 29 contra o Paulistano, em Santa Catarina. O Franca enfrenta o Vila Velha no ginásio Tartarugão, dia 31 às 19 horas. E o time do Rio de Janeiro venceu a partida das quartas de final depois de um começo ruim quando perdeu o primeiro jogo. Mas reverteu a situação e ganhou suas 2 outras partidas contra o Mackenzie por 3-0. O time do Rio de Janeiro enfrenta na semifinal da Superliga Feminina o time do Vôlei Futuro. E um lance preocupante no jogo, a ponteira Thaís bateu o rosto contra a estrutura de ferro da cadeira do árbitro. A jogadora fez uma tomografia computadorizada que descartou fraturas na mandíbula ou coluna cervical. Apesar da pancada, ela teve apenas uma contusão óssea e muscular que deixará sem dúvidas o local dolorido por algumas semanas. O sul-africano Oscar Pistorius está perto da sua primeira Olimpíada. O corredor, que tem as 2 pernas amputadas e utiliza prótese de fibra de carbono no local, alcançou o índice nos 400 metros no campeonato de Gauteng North, na África do Sul. O sul-africano tem 25 anos e é o primeiro atleta com deficiência física a participar de competições em condições de igualdade com não deficientes. Já participou do último Mundial na Coreia do Sul e foi eliminado nas semifinais. Dono de 5 medalhas em Paralimpíadas, 4 delas de ouro, Pistorius já havia tentado disputar as Olimpíadas de Pequim. Inicialmente, o Comitê Olímpico vetou alegando que a prótese lhe dava vantagem, mas o Tribunal de Arbitragem Desportiva deu ao corredor o direito de lutar pela classificação. Mas o sul-africano não alcançou o índice necessário para disputar os Jogos em 2008. E em sua última partida pelo circuito profissional, o chileno Fernando Gonzalez enfrentou Nicolas Mahut ontem por mais de 2 horas e meia, mas não conseguiu superar o francês e foi eliminado no Master 1000 de Miami. O chileno conseguiu salvar 2 match points antes de cair para Mahut. O tenista francês teve bons números no aproveitamento de pontos após o primeiro serviço, com 76%, e anotou 12 aces na partida. Já Fernando Gonzalez teve baixo rendimento nos retornos e não conseguiu seguir no torneio. E o tenista brasileiro Tomás Bellucci foi eliminado logo na primeira rodada do Master 1000 de Miami ontem, ao ser derrotado pelo português Frederico Gil em 2 sets, com parciais de 6-3 e 6-4 em 1 hora e 32 minutos de jogo. Bellucci, número 47 do mundo, que na semana passada chegou às quartas de final do torneio de Indian Wells, e só perdeu para aquele que depois seria o campeão, o suíço Roger Federer, decepcionou na Flórida ao perder na sua estreia para Gil, apenas o 85º do ranking da ATP. Mal começou a temporada 2012 e a Ferrari está em volta por boatos de todos os tipos na Fórmula 1. Depois do fraco desempenho apresentado no GP da Austrália, o primeiro do ano, quando Felipe Massa quanto Fernando Alonso não passaram do Q3 do treino oficial, e na prova apenas o espanhol teve um resultado razoável, um 5º lugar, a imprensa europeia já frita o piloto brasileiro que está em seu último ano de contrato com a escuderia italiana e coloca possíveis substitutos até para o chefe da equipe, Stefano Domenicali. Através de seu Twitter oficial, a Ferrari ironizou as especulações.
E hoje a seleção brasileira de handebol feminino faz mais um amistoso em Londres. Dessa vez elas enfrentam as grandiosas da Noruega. Além de treino para as Olimpíadas de Londres, o jogo também está servindo para o técnico Morten Solbach e suas jogadoras conhecerem o ginásio que vai sediar as partidas. O jogo acontece às 17 horas. Universitária Esportiva volta já. Chuva na cidade quente, é diferente. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Todas as sextas-feiras, das 18 às 21h30 da noite, no Bar do Palácio da Música, com Rubens de Figueiredo e Dalmir Gomes, exceto a primeira sexta do mês. Venha sentir a beleza da música brasileira. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Apoio FM Universitária. Chuva, Universitária Esportiva. Bola na rede. E a seleção brasileira feminina mal chegou em Boston, nos Estados Unidos, e já foi treinar. Foi o primeiro treino da seleção para o amistoso contra o Canadá, marcado para o próximo sábado, às 14 horas, horário de Brasília, no Gillette Stadium. Hoje a seleção fará o primeiro treino técnico-tático antes de enfrentar as canadenses. A partida contra o Canadá é o primeiro amistoso preparatório para as Olimpíadas de Londres 2012, que serão disputadas de 27 de julho a 12 de agosto. No dia 3 de abril, a seleção enfrentará os Estados Unidos às 8 horas da manhã, horário de Brasília. E a segunda fase do Sul-Americano Feminino Sub-17 começou bem para o Brasil. A seleção goleou logo quem? As argentinas por 5-1 com gols de Bianca, Chayane, Maiara 2 vezes e Tayanara no Estádio da Pátria em Sucre, na Bolívia. O Brasil abriu o placar aos 3 minutos do primeiro tempo. Bianca arriscou bem de fora da área e marcou o primeiro gol brasileiro na partida. Mas a felicidade durou pouco e 5 minutos depois, em boa jogada pela direita, a jogadora argentina empatou. Apesar do empate no início da partida, a seleção não se deixou abater e no final da primeira etapa do jogo, Chayane cobrou falta e acertou o ângulo da goleira argentina. No segundo tempo, o Brasil voltou com uma alteração. Maiara entrou no lugar de Gabi e foi ela quem marcou o terceiro e o quarto gols brasileiros na partida. No final, Tayanara deixou sua marca e fechou o placar. Além do melhor futebol brasileiro feminino e a Argentina, Uruguai e Colômbia se enfrentaram nessa quarta-feira. As uruguaias derrotaram as colombianas por 2-1. O Brasil é líder com 3 pontos junto com o Uruguai, mas tem a vantagem no saldo de gols. O próximo adversário das brasileiras é a seleção colombiana amanhã às 18 horas, horário de Brasília. Hoje as jogadoras que participaram da vitória descansam, as outras jogadoras farão movimentação com bola à tarde. O novo presidente da CBF, José Maria Marim, confirmou presença em almoço organizado pelas Federações Rebeldes, que vai acontecer hoje na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Marim se encontrará com os representantes de Bahia, Edinaldo Rodrigues, Rio Grande do Sul, Francisco Noveleto Neto, Minas Gerais, Paulo Chetino, Paraná, Hélio Cury e Rio de Janeiro, Rubens Lopes. No entanto, 2 federações antes descontentes abandonaram as reclamações, Pará e Santa Catarina. As federações rebeldes não gostaram da forte influência de São Paulo dentro da CBF, revelada depois da renúncia de Ricardo Teixeira. O presidente da Federação Paulista, Marcos Paulo Del Nero, é tido como responsável pela ancessão de Marim à presidência da CBF, algo que desagrada às outras entidades. O Bolton confirmou através de seu site que vai entrar em campo no próximo sábado contra o Blackburn, pelo campeonato inglês, na primeira partida da equipe, depois que o meia Fabrício Muamba sofreu uma parada cardíaca em jogo na Copa da Inglaterra na semana passada. Na terça-feira, o time visitaria o Aston Villa, mas o confronto acabou sendo adiado e ainda não tem data definida. A direção do Bolton também confirmou que disputará os minutos restantes da partida contra o Tottenham, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, que foi suspensa por causa do incidente envolvendo o meia. A Federação Inglesa remarcou o duelo para a próxima terça-feira, dia 27. Pela Libertadores, o Vasco venceu o Libertad do Paraguai por 2-0. Nos primeiros minutos de jogo, o time cruzmaltino tinha dificuldades para passar do meio de campo.
mas com o passar do tempo conseguiu se achar mais na partida. Na segunda etapa, com a entrada de Juninho e Alan, o Vasco ganhou uma nova cara. O time carioca começou a pressionar mais e chegar com mais perigo à área de ataque. Se nos 6 primeiros minutos foram 3 finalizações, enquanto no primeiro tempo no total foram mais 3 finalizações. O primeiro gol aconteceu aos 8 minutos, com o Juninho mandando um cruzamento de fora da área e o goleiro colocando a bola para dentro do gol. Mas o mérito não foi só do goleiro. A bola de Juninho foi perigosa e ganhou uma curva bem fechada. O segundo gol foi de Alexandro. O atacante recebeu um belo passe de Alan e de leve mandou uma bola para o fundo da rede. Com a vitória, o time vascaíno chega aos 7 pontos e é o segundo colocado por saldo de gols. Mas mesmo com essa vitória, o Vasco ele perdeu a chance ontem de golear o Libertad, porque no segundo tempo perdeu muito gol mesmo, e podia ter aumentado bem esse placar. Bem, o Corinthians também venceu. O time fez 1-0 no Cruz Azul e Danilo voltou mais uma vez a ser decisivo. Criticado e questionado, o Meia fez mais uma vez a diferença para colocar o Timão em uma confortável situação. O armador marcou de cabeça no primeiro tempo o gol que deu a vitória ao time paulista. Apesar do placar mínimo, o Corinthians não teve tantos problemas para superar seu adversário mais difícil na primeira fase. E o susto do adversário só viria no fim, com um chute de Villa, que acertou a trave aos 42 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Corinthians chega a 8 pontos e a liderança do grupo 6, vendo a classificação da próxima fase chegar mais perto. O Corinthians é um dos times que já está praticamente classificado para a próxima fase. Só se realmente acontecer algo inusitado, ele não se classifica. Acho muito difícil isso não acontecer. O Corinthians já está vindo, até mesmo poupando os jogadores nas competições do Paulista e na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil não, enfim, está na Libertadores. No Campeonato Paulista, justamente para ter uma condição de chegar mais inteiro frente aos adversários na América do Sul. Justamente, como futebol tem o imprevisível, o Corinthians provavelmente já está classificado, mas nunca se sabe. Né? O pessoal acho que vai perder a graça de fazer as piadas se o Corinthians finalmente vencer a Libertadores. For para a próxima fase, né? O Internacional também jogou ontem, mas ficou no 1-1 com o The Strongest. Os bolivianos iniciaram a partida mansos e deixaram para apresentar as garras do Tigre na segunda etapa, quando os jogadores vermelhos já não tinham mais o mesmo fôlego. Sentiram a influência do nosso comentarista Flávio Meirelles agora na Neila. Flávio Meirelles, que não está aqui hoje porque está doente. Nosso queridinho, melhore e volte logo para fazer os comentários aqui com a gente. No início do segundo tempo, o atacante Rodrigo Ramalho abriu o placar. Gilberto deixou tudo igual quando a partida parecia perdida. Mesmo com o empate, o time gaúcho é líder do grupo 1 com 7 pontos. E o The Strongest é o segundo, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Santos. E hoje, pela Libertadores, o Santos joga com o Juan Aurich pelo grupo 1, às 22 horas. Pelo grupo 7, Vélez Sarsfield joga com o Deportivo Quito, às 19h45. E no grupo 8, Nacional de Medellín enfrenta o Godoy Cruz, às 22 horas. E pela Copa do Brasil, o Palmeiras venceu o Coruripe por 3-0, empurrado pela torcida que lotou e fez festa na arquibancada. O capitão Marcos Assunção acordou o time de um primeiro tempo sonolento e mais uma vez, de lance de bola parada numa falta, marcou um primeiro gol primoroso para o Palmeiras. O Palmeiras demonstrou falta de qualidade no primeiro tempo e, assim como no jogo de ida, teve grande dificuldade para furar a defesa alagoana. A solução, como quase sempre, teve nome e sobrenome: Marcos Assunção, que chegou a 5 gols no ano e comandou a goleada. Além de fazer o dele, o volante colocou na cabeça de Barcos para o argentino marcar o segundo, de cabeça, enfim. No fim, o Juninho ainda fechou o placar e transformou a vitória em goleada. A sequência invicta do Palmeiras também continua firme e forte nesta temporada. Já são 21 jogos. Com a vitória, o time paulista se classifica para a próxima fase e vai enfrentar o Horizonte do Ceará. E lembrando que o Horizonte também vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Cearense, é o segundo colocado, passou 6 rodadas seguidas na primeira posição e mais um time cearense classificando. Fortaleza se classificou, Ceará se classificou e o Horizonte também. Os times do Ceará estão de parabéns aí pela
classificação para a próxima fase na Copa do Brasil. E o Horizonte, que antes da partida do Fortaleza e Comercial venceu, foi o único que venceu o Fortaleza por 1-0, um placar magro, mas que significou muita coisa. No Campeonato Cearense. O Horizonte realmente esse ano tem mostrado que tá tendo um bom elenco e vem se destacando não só no Campeonato Cearense. Né? Então, vamos continuar, vamos seguir. O Botafogo, o jogo do Botafogo, incrível o jogo do Botafogo ontem, com muita sorte, espantou a zebra paraibana e se classificou à segunda fase da Copa do Brasil. O time alvinegro recebeu 13 no Engenhão e não passou do empate em 1-1, mesmo placar do jogo de ida na Paraíba na última semana. O Botafogo que mais uma vez ia repetindo o que já fez em todas as outras Copas do Brasil, né? Ser eliminado na primeira fase e deixar a torcida irritadíssima. Nas penalidades, o 13 desperdiçou 3 cobranças: Rony Dias, Anderson e Léo Rocha. O Botafogo só perdeu 2, com Renato e Locabreu, e pôde enfim festejar a classificação ao vencer a disputa por 3-2. Na segunda fase, o adversário do clube carioca será o Guarani. Mas vamos falar do destaque do jogo do Botafogo, que foi o goleiro Beto do 13. O que é aquele goleiro? De fato, Neil, olha, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se o Botafogo realmente merecia passar essa fase, viu? O jogo foi complicado. O Botafogo tentou no segundo tempo, ainda mais quando o 13 da Paraíba teve um jogador expulso, mas o Beto estava lá em todos os momentos para salvar. O goleiro de 33 anos de idade, já tem uma carreira aí. E, poxa, merece que os times grandes olhem pra ele e levem ele, porque ele realmente, se algum time piauiense também quiser trazer ele, viu, gente? A gente já agradece, né? Ele é um ótimo goleiro, ontem fez uma linda partida. No outro jogo, o Grêmio venceu o River Plate de Sergipe por 3-1. Lelê abriu o placar para o River Plate de Sergipe, mas Marcelo Moreno, o Erley e Léo Gago garantiram a virada tricolor. Com o resultado somado ao jogo de ida, o time treinado por Vanderlei Luxemburgo está classificado para enfrentar o Ipatinga na segunda fase da Copa do Brasil. O time mineiro eliminou o Real Noroeste ao vencer a primeira partida por 2-0, eliminando o duelo de volta. E o Fortaleza eliminou o Comercial do Piauí, infelizmente com a vitória em casa de 3-0. Os 3 gols foram marcados pelo atacante Jailson, que entrou no lugar de Rômulo, que não vinha tendo bom desempenho no time cearense. Enfim, agora o Fortaleza enfrenta o Náutico, que se classificou sem a necessidade da segunda partida depois de vencer o Santa Cruz do Rio Grande do Norte por 3-1. Agora o Comercial volta para a Série D, que ele ainda vai disputar o Campeonato Brasileiro Série D, o nosso representante no Campeonato Brasileiro, e para o Campeonato Piauiense, que começa agora dia 14 de abril. Bem, suposições aí, notícias que saíram hoje, de que o River estaria atrás do técnico Polozzi. Ele seria anunciado como novo técnico do time. É meio suspeito, não sei, o Polozzi acabou de chegar no time do Comercial, ganhou o torneio Movimentação, tudo bem que não conseguiu a classificação da Copa do Brasil, era difícil, ainda mais sem os 2 laterais, o Wesley e o Berimbau, que não jogaram ontem, que eram jogadores muito importantes na partida, mas será que ele sai? Olha, o nosso comentarista na final da Copa da Movimentação, ele fez justamente essa pergunta pro técnico Polozzi. Ele disse que a vontade era ficar no Comercial, mas que, enfim, necessitaria evidentemente da questão da diretoria dar o seu veredito. A vontade que ele, segundo ele, era de ficar no Comercial. Mas a gente não aqui no futebol piauiense tem muito essa questão da montagem dos times. Então, vamos esperar, vamos ver o que é que vai dar nessa história. Não conseguimos entrar em contato com ninguém do River hoje, mas tentaremos para amanhã trazer novidades para vocês, tá? O Chapecoense venceu o São Mateus por 3-1 e também se classificou para a próxima fase e enfrenta o Cruzeiro. A Portuguesa venceu o Cuiabá por 4-0 e na próxima fase enfrenta o Juventude. A Ponte Preta derrotou o Sapucaiense por 5-2 e também se classificou. O próximo adversário é o Atlético Goianiense. Outro time que também se classificou foi o Goiás, que derrotou o Paulista por 3-0 e agora vai enfrentar o América Mineiro. O Asa também se classificou ao derrotar o Santa Quitéria por 2-1. O time espera o vencedor do último confronto entre Coritiba e Nacional do Amazonas, que acontece hoje às 19h30. Asa de Arapiraca tremei, palmeirenses. No Campeonato Cearense, o Guarani de Sobral venceu o Icasa por 3-1.
O Trairiense derrotou o Crateús por 1-0 e o Crato venceu o Ferroviário por 2-0. Pelo Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz derrotou o Belo Jardim por 3-0. O jogo é válido ainda pela 15ª rodada. No Campeonato Baiano, o Vitória derrotou o Juazeirense por 4-1. O time chega aos 32 pontos. Já o Bahia derrotou o Vitória da Conquista por 2-1 e chega aos 36, mantendo a liderança. No Campeonato Espanhol, o Sporting de Gijón foi derrotado pelo Mallorca por 3-2. O Atlético de Madrid venceu o Atlético Bilbao por 2-1 e o Valência perdeu para o Zaragoza pelo mesmo placar. O Levante venceu o Real Sociedad por 3-1 e o Real Madrid mais uma vez ficou no empate no 1-1 com o Villarreal e vê o Barcelona se aproximar de sua liderança com 6 pontos a menos. O Real Madrid que estava na frente do Barcelona com 10 pontos de diferença. E hoje ainda acontecem jogos pelo Campeonato Espanhol. O Betis joga com o Espanyol às 16 horas e no mesmo horário também tem Racing e Sevilha. No Campeonato Inglês, o Manchester City derrotou o Chelsea de virada por 2-1. Com a vitória, o time chega a 69 pontos, 1 a menos que o líder Manchester United. Já o Tottenham empatou com o Stoke City, o Arsenal venceu o Everton por 1-0 e o Liverpool perdeu para o Queen's Park Rangers, 17º colocado por 3-2. O Queen's Park Rangers subiu uma posição e saiu da zona de rebaixamento. Pela Copa da Itália, o Napoli venceu o Siena por 2-0 e é o finalista que vai enfrentar a Juventus no dia 20 de maio. Pela Copa da França, o Paris Saint-Germain foi eliminado pelo Lyon, que venceu a partida de ontem por 2-1. O Ajaccio derrotou o Montpellier por 1-0 e o Valenciennes perdeu para o Rennes por 3-1. Com isso, o Ajaccio, Lyon e Rennes se juntam ao Queville nas semifinais da competição. Na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique precisou dos pênaltis para conseguir a vaga na final da competição. Jogando fora de casa, o Munique ficou no 0-0 com o Mönchengladbach no tempo normal e na prorrogação. Já nos pênaltis, venceu por 4-2. Na final, o Bayern de Munique vai enfrentar o líder do campeonato alemão, Borussia Dortmund, no dia 12 de maio. Pela Copa da Holanda, o PSV venceu fora de casa o Heerenveen por 3-1 e assim irá lutar por um título que não conquista desde 2005. O adversário da equipe do PSV na grande final sairá da semifinal que acontece hoje entre o AZ Alkmaar e Heracles Almelo. Aniversário Esportivo volta já. Processo seletivo simplificado de acesso aos cursos da educação profissional técnica de nível médio, PASEP 2012. São 6.000 vagas distribuídas em 18 cidades do Maranhão. 13 cursos técnicos gratuitos com duração média de 20 meses. Inscrições no site www.ema.br/PASEP 2012 no período de 19 de março a 13 de abril. Mais informações: 0 operadora 98 2106 8974 8781 9057 e 8264-7840. Apoio FM Universitária 96,7 Universitária Esportiva. Quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a rádio FM Universitária, ligue para o telefone 32 37 16 19. Repetindo, 32 37 16 19. E o contato direto com o nosso programa Universitária Esportiva pode ser feito também através do nosso e-mail, universitariaesportiva@hotmail.com. Infelizmente, o Universitária Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Quero mandar um beijo pro nosso comentarista Flávio Meirelles e pra nossa produtora Naira Macedo, que não puderam estar aqui hoje. Né? Também um beijo, um abraço bem carinhoso pra Camila Mello, que ficou com inveja não, ela ficou sentida por a gente não lembrar dela por conta da Jéssica Catarina e da Mara Teles, que estão sempre aparecendo no nosso programa. E amanhã às 11h30 Universitária Esportiva volta com todas as informações sobre o mundo dos esportes. Um abraço também pro Chico Filho, viu, da TV Antares. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação. – 96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto.